Olha só que maneiro, uma imagem e o resultado de aplicar um filtro sobre ela. E isso aqui não foi feito lá no Instagram, isso aqui foi feito em código, um código em Python que você pode aprender a fazer. Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje, a gente vai começar um assunto que a gente vai passar bastante tempo aqui nessa série de processamento de imagens. A gente vai começar a falar sobre filtros de imagens. Então hoje a gente vai ver o que é um filtro de imagem e nos próximos vídeos a gente vai estudar mais profundamente alguns filtros em particular. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, considere apoiar o canal como membro e ter acesso ao nosso laboratório e a benefícios exclusivos. Já parou para pensar sobre o que é um filtro de imagem? Hoje em dia, na era do Instagram, todo mundo tem uma ideia quando escuta esse termo. Mas será que tecnicamente é o termo mais adequado? Essa palavra tem sido utilizada de maneira bem sobrecarregada, ou seja, ela aporta vários significados diferentes. Então hoje em dia, por conta das redes sociais, a gente consegue entender um filtro como qualquer tipo de modificação que acontece numa imagem. Então, tem tanto aqueles filtros que melhoram iluminação ou algum outro detalhe, contraste ali da imagem, quando você quer postar uma imagem no feed do Instagram, por exemplo, como também tem os filtros que as pessoas têm utilizado ali no Stories, no Snapchat, esse tipo de coisa, que acrescenta algum tipo de informação ali na imagem. Então, por exemplo, acrescenta uma carinha de cachorro na pessoa, ou então realmente bota ela num outro espaço, um outro ambiente, Tem muitos filtros que têm aparecido assim por questão de memes, Então as pessoas estão pegando os memes que estão no momento e estão querendo colocar alguma coisa ali, uma máscara, tipo do Coringa, do Joker, enfim, colocar algum outro elemento ali dentro da imagem, e isso também tem sido classificado como filtro. Então, tem esse significado mais informal, mais coloquial da nossa era, mas eu quero chamar sua atenção para dois outros sentidos clássicos dessa palavra e que estão mais ligados com o nosso contexto técnico aqui de processamento de imagens. Então, um deles é você pensar no filtro como uma coisa que filtra mesmo, Então, o filtro é algo que não deixa alguma coisa passar, Ele está filtrando alguma coisa. Então, por exemplo, o filtro de água, ele filtra as impurezas, ele retém as impurezas e deixa a água passar. Então o filtro ele tem essa característica de permitir a passagem de algo e reter a passagem de outro algo, alguma coisa que seja indesejada. Então esse sentido ele também vai existir aqui dentro do processamento de imagens. Porque inclusive eu já comentei com você no primeiro vídeo dessa série que uma imagem ela pode ser interpretada como um sinal. E aí, fazendo um paralelo com a ideia de sinal mesmo, por mais abstrata que ela seja, que esteja aí na sua mente, um sinal é composto por várias frequências. E você pode querer aplicar um filtro no sentido de filtrar algumas frequências e deixar passar outras frequências. E assim você vai propor, realizar uma modificação na sua imagem baseada na modificação das frequências dela. E isso vai começar a fazer sentido quando a gente for olhar esses filtros ali para frente, Então guarda esse outro significado como olhar um filtro como um tipo de transformação na imagem que vai permitir a passagem de determinadas frequências e filtrar outras frequências, E o terceiro significado que a gente pode entender um filtro, que é bastante amplo, mas também é tecnicamente correto aqui para o nosso contexto, é de ver o filtro como uma transformação na imagem, mas não é qualquer tipo de transformação. É uma transformação unária. Ou seja, é um tipo de transformação que não pode utilizar uma outra imagem, um elemento externo, para modificar a imagem original. Ela tem que fazer modificações sobre aquela imagem, utilizando apenas os valores que já estão ali. Os valores daqueles pixels do que se conhece sobre aquela imagem. Então, nesse sentido, nós podemos dar vários exemplos de filtros aqui. Nós mesmos já fizemos um filtro aqui nessa série em que a gente converteu uma imagem que era colorida em uma imagem em escala de cinza. Então, fazendo operações utilizando apenas os próprios pixels ali da imagem, nós chegamos a um tipo de combinação daqueles pixels, daqueles valores, que nós geramos uma outra imagem, a partir dessa imagem original, e nós podemos dizer então que nós fizemos um filtro, um filtro que convertia de colorido para a escala de cinza, o vulgo preto e branco. Aqueles filtros para postar a imagem no feed do Instagram, eles também podem ser compreendidos como filtro no sentido que a gente quer aqui para esse vídeo, porque eles realmente fazem realce de contraste ou de brilho, enfim, eles modificam os valores ali da imagem, mas você percebe que é a mesma imagem, não teve adição de nenhum elemento externo,
né? Realmente são os mesmos pixels ali que estão sendo manipulados de alguma maneira, ainda que essa maneira seja bem rebuscada. Outros filtros que você pode pensar que são bem simples por exemplo, você mudar a escala de uma imagem, né? Então você aumentar ou diminuir aquela imagem. Você também fazer reflexão, né, em relação a um eixo. Então, por exemplo, aqueles filtros de espelhar, né, as coisas. Você pega o eixo central aqui e joga o que está na esquerda para a direita e vice-versa. Isso também é um filtro. Enfim, é uma variedade de filtros que a gente pode estudar e muitos deles são bases de operações bem complexas que podem ser realizadas em processamento de imagens, inclusive coisas que são úteis para a visão computacional, como, por exemplo, detecção de contornos de uma imagem, detecção de pontos característicos, né? Então você detectar o que é uma quina, o que é uma linha reta ali dentro da imagem, esse tipo de coisa, tá? Tudo isso pode ser feito a partir de composição ou mesmo de um único filtro. E a gente, primeiramente, vai ter um interesse muito forte em estudar uns filtros que têm uma característica particular de serem lineares e de se comportarem da mesma maneira, não importa qual trecho da imagem eles estejam, tá? Então vão ser filtros lineares invariantes por translação ou espacialmente invariantes, tá? Que eles vão ter o mesmo comportamento ali, você passando ele em qualquer pedaço da imagem. Esse tipo de filtro a gente pode chamar eles de filtros convolucionais. Então eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo agora, a gente vai ter um vídeo só para tratar sobre filtros convolucionais, que é algo muito importante. Talvez você já tenha escutado sobre redes neurais convolucionais, por exemplo, se você está mais antenado aí na parte de Deep Learning, de reconhecer coisas dentro de imagens. Essas coisas estão muito conectadas e eu acho que é muito importante a gente entender essa base, tá bom? Mas apesar de não entrar nos detalhes hoje, para entender como é que esses filtros funcionam, a gente pode fazer alguns experimentos bem rapidinho para você pelo menos entender como que você pode aplicar esses filtros em Python utilizando a biblioteca Pillow, que a gente vem utilizando nos vídeos anteriores, legal? Então a gente pode olhar aqui na documentação da Pillow, que a gente já está habituado aqui a abrir, que tem um módulo chamado Image Filter aqui, tá certo? Então a gente pode abrir esse Image Filter e nesse módulo ele vai descrever alguns filtros que estão implementados aqui na biblioteca. Inclusive tem um exemplo de como que você pode utilizar esses filtros, né? Então você tendo aqui um objeto do tipo imagem, você pode chamar o método filter em cima dele e passar um filtro aqui dentro e você vai obter uma outra imagem que é a imagem filtrada, tá? Então isso que a gente vai aplicar aqui para fazer os nossos testes. Então, eu já tenho aqui nesse código a parte inicial, né, importando da Pill, tanto o Image quanto o Image Filter, esses dois módulos. Importei também o OS aqui para fazer a junção de diretórios e de nome de arquivo, tá? E eu estou abrindo um arquivo particular aqui, esse youtubespace.jpg, e pedindo para exibir. Então vamos rodar aqui para você ver, que é simplesmente exibir essa imagem aqui, minha e da Kizzy, de quando a gente conseguiu visitar o YouTube Space aqui no Rio de Janeiro. Legal. Então vamos aplicar um filtro nessa imagem, tá? Vamos aplicar, por exemplo, um filtro de borramento, tá? Então eu vou colocar aqui como resultado essa imagem filtrada, ó, filtered, igual a img, que é essa minha variável aqui, que foi a imagem carregada, legal? Chamo o método filter em cima dela e passo o filtro que eu vou pegar desse módulo Image Filter. Então aqui ele está dizendo para mim que o Image Filter tem filtros que podem ser referenciados por essas constantes aqui, tá? Esses valores. Então Blur, Contour, Detail e tal. E tem alguns outros que estão aqui embaixo também descritos e que inclusive você pode olhar o código-fonte deles, tá? E a gente vai fazer essa experiência de olhar o código-fonte para observar algumas características que a gente vai estudar e ver que de fato elas estão implementadas aqui na Pillow também. Mas por hoje, a gente pode restringir o nosso estudo a simplesmente aplicar um desses carinhas aqui, tá? Então vou aplicar, por exemplo, esse Blur que faz um borramento na imagem, tá? Então a gente chega aqui, aplica o Blur e tem que se ligar no seguinte, né? Ao invés de exibir a imagem original, eu quero exibir a imagem filtrada, tá bom? Então tem que fazer essa troca. E aí quando eu clicar aqui, você pode ver que a imagem está borrada, tá? Eu quero colocar as duas imagens ao mesmo tempo na tela para você poder comparar uma com a outra, igual eu te mostrei no começo do vídeo. Então para fazer isso, eu vou recorrer a um códigozinho aqui, em que eu vou precisar da biblioteca NumPy. E eu vou fazer uma funçãozinha aqui que eu vou chamar de showVertical, tá? Para botar elas alinhadas na vertical, já que a minha imagem aqui ela é maior na horizontal. E eu vou receber então a imagem 1 e a imagem 2. E aqui dentro a gente simplesmente cria uma nova imagem que vai ser criar uma imagem a partir de um array do NumPy
E esse array do NumPy é criado com essa função np.vstack. Se você não manja muito de NumPy, não está entendendo muito essa parte aqui, não esquenta a cabeça não. Essa não é a parte foco do nosso vídeo. Você tem como alternativas ou exibir somente a imagem sozinha, que nem a gente já estava fazendo ali em cima, ou salvar a imagem numa pasta, né? E depois você olha a imagem original e a imagem sozinha você pode abrir no programa que você quiser. E no nosso vídeo sobre escala de cinza, a gente mostrou como é que você pode salvar imagens em uma pasta, legal? E aí aqui eu vou botar então a imagem 1 e a imagem 2, e depois eu vou pedir para exibir então essas duas imagens concatenadas, tá? Então eu criei aqui uma nova imagem que é realmente a junção daquelas duas imagens, uma em cima da outra, para a gente poder visualizar. E aí, ao invés de pedir para exibir só a filtrada, eu vou pedir para mostrar na vertical a original e a filtrada, tá bom? Então essa aqui é a ideia. Deixa eu passar essa função aqui para cima. E a gente pode executar novamente. E pronto. Então agora você pode comparar, realmente olhando aí as duas na tela, que essa aqui está mais nítida do que essa aqui, né? Então depois da gente aplicar aquele filtro blur, a gente obteve um borramento da imagem. Legal. A gente pode testar alguns outros filtros. Então, por exemplo, Contour é o filtro que você viu no início desse vídeo. Se eu trocar aqui para Contour e eu executar, a gente vai ver então os contornos da imagem aqui. Legal isso, né? Tem mais alguns outros bem interessantes aqui. Você pode testar esse Emboss, que vai fazer como se fosse uma imagem em alto relevo, assim. Tá vendo? Como se tivesse sido esculpida, sei lá, num metal, numa pedra, alguma coisa. E tem também essa aqui de destacar as arestas, né, os contornos da imagem. Então ela vai mostrar a imagem mesmo, só que adicionado um realce de aresta aqui de detalhes, tá bom? Então, se você fuçar mais ali na documentação, você vai ver que tem alguns outros filtros interessantes, tipo esse Min Filter aqui, por exemplo, que ele pega o mínimo de uma região da imagem. E a gente pode, inclusive, deixa eu aumentar aqui o tamanho do filtro, sei lá, 7, por exemplo. Vamos ver, olha só. Então, a ideia desse filtro é como se a gente tivesse uma pequena janelinha que vai andando ali pela imagem, e à medida que ela vai andando, ela seleciona qual que é o menor valor de todos ali dentro dos pixels que estão englobados pela janela. E aí ela troca o valor do pixel que está no centro da janela por esse menor valor, tá? Então tem vários filtros que funcionam dentro dessa ideia de ter uma janelinha que vai andando, e a gente vai ver essas coisas com mais detalhes depois. Antes de eu terminar esse vídeo, eu só quero te mostrar uma coisinha que se relaciona com o que a gente estava discutindo sobre o que é um filtro, né? Sobre o filtro deixar alguma coisa passar ou não, que é o seguinte: eu vou mostrar para você aqui o filtro de contorno, e também vai ter um outro filtro aqui, chamar aqui Filters 2, que vai ser de borrar, tá? E eu vou borrar com um pouco mais de intensidade aqui, chamando esse Gaussian Blur pra gente. E eu vou exibir os dois pra gente fazer a nossa discussão, tá bom? Então aqui, um e o outro. Então presta atenção no seguinte, nessa imagem aqui, a gente tem as coisas menos nítidas. É como se a gente tivesse filtrado os contornos, tá? Os detalhes da imagem. Mas nessa imagem aqui, a gente tem a informação oposta, né? A gente tem exatamente esses detalhes, essas transições, né? Esses contornos, mas a gente não tem as informações de dentro ali, né? As informações das regiões que são mais lisas, né? Que as cores são mais homogêneas. Então isso já dá a ideia pra gente de que aqui em cima eu estou filtrando a informação que está aqui, e de que aqui embaixo eu estou filtrando a informação que está ali no outro, certo? E isso tem realmente a ver com as frequências da imagem. As regiões que são mais lisas, mais homogêneas, são as regiões de baixa frequência. E esse filtro que a gente viu aqui em cima, né, de borramento, ele é um filtro de passa baixa. Ele permite que as frequências baixas passem e filtra, né, não deixa passar as frequências altas. Já esse outro filtro aqui embaixo é um filtro de passa alta. Ele permite que as frequências altas passem, né, então passa os detalhes, mas ele filtra as frequências baixas, que seriam as regiões homogêneas. Legal esse negócio, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tem muita coisa maneira pra gente discutir nessa parte de filtros e de operações em imagens em geral. Espero ter te dado uma motivação, né, para você gostar e se interessar mais sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.